Diogo Freitas do Amaral nasceu na Póvoa do Varzim a 21 de julho de 1941, oriundo de uma família ligada ao regime do Estado Novo. Foi batizado por Abel Varzim, um padre oposicionista a Salazar. O seu avô era amigo do cardeal Cerejeira e de Salazar. É ao sair da capela privativa do avô de Freitas do Amaral que Salazar sofre um atentado em 1937, planeado por anarquistas. O pai, engenheiro Duarte do Amaral, foi administrador da SACOR por parte do Estado de 1953 a 1974, tendo chegado a vice-presidente do Conselho de Administração. Fora também secretário do gabinete de Salazar, quando este foi ministro das Finanças. Até 1974, teve lugar como deputado na Assembleia Nacional, onde representava Guimarães pelo Círculo de Braga. Diogo Freitas do Amaral frequentou o Liceu Pedro Nunes de 1951 a 58. A partir dos 16 anos e durante 3 verões foi passar férias em Inglaterra. 3 influências políticas ele próprio reconhece na sua formação: o salazarismo bebido na família, a influência inglesa e, sobretudo, a influência francesa de conteúdo ideológico. Entra para a Universidade, para a Faculdade de Direito, aos 17 anos, em 1958. Alinha na greve académica de 62. Era então presidente da Assembleia Geral da Associação Académica da Faculdade de Direito. Termina o curso como o aluno mais classificado. Começa a dar aulas de Direito Administrativo como assistente de Marcelo Caetano. Apresenta a tese de doutoramento em 67. Tem 26 anos de idade. Ainda nesse ano, a 2 de setembro, assenta praça na Marinha, onde cumprirá o serviço militar até 1970. Aí conhecerá Adelina Mar da Costa, o seu grande amigo e braço direito até ao fim dos seus dias. Adelina Mar da Costa falece em 4 de dezembro de 1980, com Sá Carneiro, no acidente de Camarate. Era então Ministro da Defesa. Encontra-se com Marcelo para tomar chá a 6 de outubro de 1968, na sua residência particular, na Rua Duarte Lobo, em Alvalade. A tomada de posse de Marcelo Caetano como Presidente do Conselho, em substituição de Salazar, acontecera a 27 de setembro. Nas eleições de 69, Freitas do Amaral é convidado por Marcelo para jantar em vésperas do Natal na Força Aérea de Monsanto. Estão convidados também, entre outros, Miguel Galvão Teles, João Salgueiro e Marcelo Rebelo de Sousa. Tema da refeição: fazer uma análise dos resultados eleitorais em que a oposição concorrera dividida entre a CDE e a CEUD. Depois das eleições de 1973, a que a oposição não concorre, é convidado por Marcelo para Ministro da Justiça. Tem 32 anos. Recusa. A 18 de outubro desse ano, dá-se o seu último encontro com Marcelo. Já não acredita no futuro político do seu mestre, da abertura prometida e do próprio regime. A queda está por meses. O 25 de abril encontram no Hotel de Sesimbra, onde aprofundam um trabalho de direito sobre a distinção entre recurso hierárquico impróprio e recurso tutelar. A 4 de maio é chamado pelo MFA para ir ao Palácio de Belém com Alberto Xavier. Veiga Simão é encarregado de elaborar o programa do primeiro governo provisório. Pede a colaboração de Freitas do Amaral e de Adelino Amar da Costa, que com o seu cunhado Roberto Carneiro trabalharam num gabinete de estudos do Ministério da Educação no tempo em que Veiga Simão era o titular daquela pasta.
O programa de governo acaba por ser feito por Freitas do Amaral e aprovado por Decreto-Lei da Junta de Salvação Nacional. Nos últimos dias de maio, é chamado a Belém pelo Presidente da República para fazer parte do Conselho de Estado. Tem 32 anos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Discurso na tomada de posse em 31 de maio de 74. Senhor Presidente da República, pediram-me que fosse eu a responder a Vossa Excelência neste momento, em nome dos membros do Conselho de Estado que acabam de ser empossados. Serão palavras muito simples, as minhas. A primeira é para agradecer, sensibilizado, os votos de felicidades que o chefe do Estado quis ter a gentileza de nos dirigir. Vindos de Vossa Excelência, têm para nós redobrado valor. Ficamos-lhe muito gratos por eles. A segunda visa sublinhar a extraordinária importância das funções que hoje solenemente assumimos. O Conselho de Estado vai ser, no período que decorre até à entrada em vigor da nova Constituição Política, um órgão fundamental da democracia portuguesa, pelas funções de equilíbrio, de garantia e de moderação que será chamado a exercer. Todos estamos inteiramente conscientes da grande responsabilidade que passa de hora avante a recair sobre os nossos ombros. Queremos, por isso, assegurar a Vossa Excelência, e é esta a minha terceira afirmação, que nos anima o propósito sincero de servir o país com o maior empenho e o mais devotado afinco no posto que passamos a ocupar. Senhor Presidente da República, são muitas e muito delicadas as tarefas que nos aguardam para a construção de um Portugal moderno, livre e renovado. Mas tudo quanto por nós tiver de ser feito, sê-lo-á. Almeida Bruno, um dos mais próximos colaboradores do General Spínola, pede-lhe para formar um partido. Na primeira semana de junho, começa a dedicar-se à fundação do CDS. Em consonância com Adelino Amar da Costa, havia dois limites que era necessário impor quanto às adesões ao CDS. Só seriam aceites pessoas que não defendessem o socialismo, quer na ideia, quer na palavra, e não aceitariam pessoas que tivessem colaborado com o Estado Novo. Decisão esta nem sempre satisfeita. Palma Carlos, com o apoio declarado do seu vice-primeiro-ministro Sá Carneiro, tenta antecipar as eleições presidenciais e adiar as eleições para a Assembleia Constituinte. A proposta é rejeitada por unanimidade pelo Conselho de Estado, quer pela componente civil, quer pela componente militar. A 17 de julho de 74, realiza-se a primeira Assembleia dos Fundadores do CDS, que é formalmente criado a 19 de julho de 74, no dia do aniversário de Sá Carneiro. Este nosso partido do centro traduz, no plano das pessoas que o constituem, como no plano das ideias que o informam, uma síntese harmoniosa. É possível que noutras circunstâncias tal síntese se tivesse revelado inviável. No momento atual, porém, ela é a solução mais natural. A nossa declaração de princípios reflete, de modo evidente, a harmonia que espontaneamente se pôde obter. Assim, do lado do centro-direita, recolheram-se as ideias mestras do papel decisivo da iniciativa privada como motor do desenvolvimento, da necessidade do progresso acelerado como fonte de melhores níveis de bem-estar, da descentralização como fator de dinamismo e responsabilidade,
da supressão de condicionamentos e restrições à criatividade e à inovação como condição de eficácia do sistema social, da proteção dos pequenos comerciantes, industriais e agricultores como forma de robustecimento das classes médias, essenciais ao equilíbrio de qualquer sociedade livre, e da necessidade de tranquilidade pública como condição de viabilidade da ordem democrática. Queremos construir, assim, uma economia social de mercado cujo objetivo fundamental seja o da obtenção de uma justiça social avançada num mundo mais livre, mais humano e mais fraterno. Um mundo em que o homem seja considerado pelos políticos como princípio e fim de toda a ação governativa, embora gozando de uma liberdade religiosa que lhe permita, se quiser, desenvolver as suas crenças e afirmar a sua espiritualidade. Quanto a nós, o país deve ser governado ao centro. Isto significa que tudo faremos para que Portugal não venha a cair num neocapitalismo materialista que reduza os homens a escravos do dinheiro e do prazer, nem num socialismo totalitário que elimina as liberdades em nome da omnipotência do Estado. Também nós, por isso, desejamos sinceramente atingir um dia o ideal da sociedade sem classes. Só que, em nosso entender, esse ideal obtém-se na liberdade, pelo acesso de todos à propriedade individual e não no totalitarismo, pela transformação de todos em proletários ao serviço do Estado. Fique, todavia, bem claro que, para nós, a política a prosseguir pelo governo saído das eleições não poderá limitar-se à pura e simples gestão dos assuntos cotidianos. Deverá orientar-se para o grande objetivo da transformação da sociedade portuguesa. Ainda antes da realização do primeiro congresso, a Juventude Centrista promove um comício em Lisboa, a 4 de novembro, no Teatro São Luís. O comício é boicotado por uma contramanifestação. Há dezenas de feridos apesar da presença do Copcom. Na noite seguinte, o telejornal narra e tenta explicar os incidentes havidos. O CDS é considerado o partido mais à direita do novo regime e aquele onde se teriam filiado serventuários do anterior regime. O CDS é legalizado como partido em janeiro de 75. É admitido na União Europeia das Democracias Cristãs, primeiro que o PDC, dirigido por Sancho Osório e que mais tarde, ainda que temporariamente, viria a ser ilegalizado. O primeiro congresso, marcado para 25 e 26 de janeiro, no Palácio de Cristal, no Porto, é cancelado pela violência das contramanifestações. Os congressistas são impedidos de sair. Os convidados e observadores internacionais protestam. O programa do CDS é aprovado formalmente no primeiro congresso, em 21 de fevereiro de 75. O congresso realizou-se quase na clandestinidade, no edifício da Comissão Distrital do CDS no Porto, na Praça da República. Estiveram presentes 82 delegados, procuradores dos outros delegados eleitos, o que perfazia um total de 603 dos 712 congressistas presentes no Palácio de Cristal em janeiro. Este programa viria a ser substituído por outro, em bloco, no 11º Congresso, em 93, já sob a liderança de Manuel Monteiro. O 11 de março apanho em Londres com Adelina Mar da Costa, onde fora fazer treinos de atuação televisiva nos estúdios do Partido Conservador Britânico. A sede do CDS, no Largo do Caldas, é assaltada.
Junta de Salvação Nacional e o Conselho de Estado, a 14 de março, são extintos. É criado o Conselho da Revolução. Freitas do Amaral chega a recear ser preso. A 11 de abril de 75, é assinado no Palácio de Belém o primeiro pacto MFA-Partidos, subscrito pelo CDS, PCP, MDP-CDE, FSP, PS e PPD. Embora discordando dos termos do pacto, o CDS subscreve o acordo, temendo que uma recusa o afastasse do sistema partidário em construção. O CDS participa já, ainda com muitas dificuldades, na implantação do boicote dos seus comícios na campanha eleitoral de abril de 1975 para a Assembleia Constituinte. Freitas do Amaral, a par de Adelino Amar da Costa, é o rosto mais visível do novo partido. As eleições são ganhas pelo PS, com 37,87% dos votos, seguido do PPD, com 26,39%, e do PCP com 12,46%. O CDS perfila-se como o quarto partido do novo sistema político e obtém 7,5% dos votos. Com o 11 de março, dão-se profundas alterações na nova sociedade portuguesa. Há uma inflexão à esquerda. Durante os meses de maio e junho, são decretadas a maior parte das nacionalizações de empresas privadas. Continua o êxodo de capitalistas e empresários para o estrangeiro, sobretudo para o Brasil. De abril a junho de 75, são promulgados os principais diplomas sobre a reforma agrária e aumentam as ocupações de terras no Alentejo. Sá Carneiro, o líder do PPD, está doente desde janeiro. Operado em fevereiro, vê agravar-se o seu estado de saúde e, a 24 de maio, pede a suspensão de funções de secretário-geral do PPD. O CDS ainda não tem influência na sociedade portuguesa, conotado com o setor mais à direita. A campanha contra o chamado gonçalvismo será hegemonizada pelo PS. Na sessão de 2 de junho de 1975, é aberta solenemente a Assembleia Constituinte. O CDS vai ocupar o espaço mais fisicamente à direita do hemiciclo. Freitas do Amaral ocupa o assento que fora do seu pai na Assembleia Nacional. Tem 33 anos e é pela primeira vez deputado. O país vivia então sacudido com a crise do República e com a ocupação da Rádio Renascença em 27 de maio. Tanto no caso República como a ocupação da Rádio Renascença provocam o levantamento da Igreja Católica, influente e decisivo no verão quente, a par da grande agitação do PS. A 18 de junho, uma manifestação junto do Patriarcado para apoiar a luta dos ocupantes da Rádio Renascença termina em violentos confrontos. A 19 de julho, o PS promove um gigantesco comício na Alameda, cuja palavra de ordem é a admissão de Vasco Gonçalves. Em fins de maio, as sedes do PCP e do MTP-CDE começam a ser assaltadas. Elementos do CDS participam em todas estas manifestações. Até agosto, perto de 100 sedes são assaltadas. Vasco Gonçalves acaba por cair e é formado o governo de Pinheiro de Azevedo.
que tem uma vida atribulada até ao 25 de novembro, com a tentativa de sequestro e suspensão de atividades. Vocês já viram agora o Governo suspender a sua atividade? Realmente assim, fora do normal. É uma situação muito difícil. Cadeiras, é? Fui sequestrado já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o 6º Governo, que é o costume deles. Quando se dá o 25 de novembro, à exceção de Cunhal, que 24 horas antes se encontraram com Costa Gomes, no Palácio de Belém, os líderes dos principais partidos políticos não se encontram em Lisboa. Mário Soares está no Porto. A 25 de novembro, pela manhã, Freitas do Amaral e pela tarde, Sá Carneiro tinham partido para o estrangeiro. Os acontecimentos do 25 de novembro dão a vitória à linha moderada do MFA, consubstanciada no Grupo dos 9, no terreno operacional, liderada por Ramalhianas. A 2 de fevereiro de 1976 é aprovada pela Assembleia Constituinte a Constituição. O CDS é o único partido a votar contra, em desacordo com o conteúdo socializante da Magna Carta. Mas se a direita, depois das próximas eleições, penetrar na sala das sessões, logo verão a diferença. O CDS até hoje tem sido centrista por atitude e por convicção. Talvez que em breve venha também a ser centrista por contraste. O CDS vem sendo, desde o 11 de março, um partido de oposição. Fomos, de entre os muitos partidos que em Portugal discordaram dos sucessivos governos provisórios, o único que teve a coragem e deu o exemplo de se considerar da oposição. Coragem porque entre o 11 de março e o 25 de novembro não foi fácil para nós arrostar com a fúria devastadora de quem não via em nós adversários, mas inimigos. E exemplo porque era necessário iniciar os portugueses na aprendizagem da democracia, e esta não existe onde não houver oposição. Senhor Presidente, senhores deputados, as próximas eleições vão constituir, assim o esperamos, um marco fundamental na história política do nosso país. Todos os partidos democráticos têm razões para estar de parabéns por terem conseguido que elas se fizessem e que se fizessem agora. Com todos os partidos democráticos, e em especial com aqueles que aqui ajudaram a defender a Assembleia Constituinte e com ela a democracia nascente, o CDS partilha a satisfação, o entusiasmo e a alegria do novo período eleitoral que se avizinha. E seja-me permitido terminar com uma nota pessoal. Nenhuma democracia é possível se os deputados dos diferentes partidos não conseguirem estabelecer por cima das fronteiras ideológicas que os dividem sólidos laços de relação pessoal. O CDS, ao despedir-se hoje de todos, não esquece que em muitos deixa bons amigos. A luta política pode trazer-nos aqui partidariamente mais distantes. Espero, no entanto, que isso nos não impeça de regressarmos humanamente mais próximos. Tenho dito. A 8 de fevereiro, ainda um comício do CDS, o primeiro no Campo Pequeno com a presença de Freitas do Amaral, é boicotado. Dos confrontos entre militantes do CDS e contra manifestantes, resultam 5 feridos. Foi em abril do ano passado que, antes da assinatura do pacto com a MFA, nos afirmámos claramente da oposição. Até 11 de março não procedemos assim, porque até essa data a revolução afirmava-se democrática e foi só depois que, ao deixar de o ser, se transformou em revolução socialista. A democracia não representa apenas uma forma de designação dos governantes, constitui também um método de exercício do poder. Um verdadeiro democrata não pode contentar-se em ser um ditador eleito, tem de ser um homem de diálogo. O poder não dialoga, dizia a direita do antigo regime, num conceito que ainda hoje encontra eco em toda a esquerda antidemocrática. Quando o CDS estiver no poder, pode a oposição estar certa,
de que será ouvida antes das grandes decisões a tomar pelo Governo e de que será chamada regularmente a dirigir-se ao país pela televisão. Ainda nesse mês, a 20, há em Lisboa uma poderosa manifestação pela libertação dos militares presos em consequência dos acontecimentos de 25 de novembro. Em maio desse ano, 14 dias depois do PS anunciar o seu apoio à candidatura de Ramalho Yanes à presidência da República, o CDS declara publicamente também o seu apoio a Yanes. Nas eleições legislativas de 25 de abril, o CDS foi o único partido a subir de votação, que duplicou, passando de quarto para terceiro partido. As eleições foram ganhas pelo PS, mas o CDS conseguiu 15,9% dos votos. Nas eleições para a Constituinte, tivera 7,5%, enquanto o PCP se quedava pelos 14,6%. Nós consideramos que um governo minoritário é uma solução grave em qualquer momento para uma democracia e, muito especialmente, se essa democracia não está ainda definitivamente consolidada e atravessa uma crise grave. Para a enfrentar e a resolver com êxito, é necessário governar com competência, com autoridade e saber adotar, em determinados casos, medidas impopulares. Para que isso aconteça é necessária uma ampla base social de apoio e, por conseguinte, nós entendemos que nesta fase seria necessário constituir um governo da máxima coligação possível. Segundo os nossos estudos, o período crítico no qual se vai resolver ou não a crise económica portuguesa é um período de 2 anos. E é justamente para um período de 2 anos que nós preconizamos que devia constituir-se essa coligação. Ramalho Yanes ganha as eleições presidenciais a 27 de junho, logo à primeira volta, com 61,5% de votos, com o apoio declarado do PS, PPT e CDS. Em 23 de julho toma posse o primeiro governo constitucional, esfiado por Mário Soares. É um governo minoritário. Dura até 8 de dezembro de 77, quando já de madrugada no Parlamento, toda a oposição chumba a moção de confiança apresentada pelo governo. Yanes pede a Soares para que continue à frente do Executivo. Soares aceita com uma condição. O novo Executivo tem que ser sustentado por uma maioria parlamentar. Posto de lado o PCP e o PSD, resta o CDS. Sim, estão previstas várias reuniões a vários níveis para continuar a debater, enfim, dentro da ideia de que temos estado a fazer um esforço muito grande para conseguir dar ao país um governo que possa governar e resolver os problemas. Cada vez é mais urgente que o país tenha um governo. O CDS não se tem poupado esforços nesse sentido, porque tem a consciência de que isso é necessário ao país. E a nível de despartidarização de personalidades? Bom, já se conhece qual é a fórmula que, em princípio, está a ser estudada para servir de base ao novo governo. É a fórmula de um governo de base PS com personalidades e apoio parlamentar maioritário e estável. Nós aceitamos essa fórmula e, nessa medida, pois entendemos que há uma noção ampla de personalidades que poderá vir a permitir um consenso acerca da formação do novo governo. Inclusive personalidades de peso dentro do CDS, Sr. Professor? Por definição, todas as personalidades do CDS são de peso. A 11 de janeiro é estabelecido um acordo político entre o CDS e o PS, subscrito por Mário Soares e Freitas do Amaral. Formalizado o entendimento, são entregues ao CDS 3 pastas. As personalidades do CDS que integram este governo são 3, ou seja, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Vítor Sá Machado, o Ministro da Reforma Administrativa, Dr. Rui Pena,
e o Ministro do Comércio e Turismo, Dr. Basílio Horta. O segundo governo provisório toma posse a 31 de janeiro de 1978, mas este entendimento é de curta duração. Para o Ministério da Agricultura fora Luís Saias, que viria a estar na base da ruptura com o CDS, na sequência de um alegado acordo sobre a política agrícola entre o PS e o PCP. Não se confirma, portanto, uma eventual remodelação governamental no setor da agricultura? Bom, sabe, nós não temos o costume de pôr as questões em termos de pessoas, pomos as questões em termos de política. As políticas têm estado e vão continuar a ser definidas em comum pelos dois partidos no âmbito do governo. Nós não levantamos problemas de caráter pessoal e tudo quanto tenha a ver com qualquer eventual remodelação ministerial é problema da competência do Sr. Primeiro-Ministro e só ele poderá esclarecer o país. Simpatizantes do CDS que têm saído, esses que saem, porquê é que sairão? Será que de algum modo se sentiram enganados pelo CDS? Eu creio que não. Eu creio que há pessoas que nunca fizeram segredo de que estavam no CDS porque não havia nada mais à sua direita. A partir do momento em que a liberdade, a democracia, que pelo esforço conjugado de todos os democratas existe hoje em Portugal, assegura a possibilidade de existirem partidos e movimentos à direita do CDS, desde que cumpram as regras próprias da democracia, naturalmente que essas pessoas sentem o desejo de se recolocarem, indo em direção onde se sintam mais à vontade. Não tem, em todo caso, ninguém razão para considerar que o CDS mudou. O CDS não mudou, nem mudará, é o mesmo. Nem sequer para dizer que o CDS terá alterado ou modificado as opções com que se apresentou às últimas eleições. Nós nunca escondemos e dissemos-lo claramente, quando fomos para as eleições, que éramos favoráveis a um governo de maioria e que, se isso fosse necessário, estaríamos de acordo com a formação de um governo de coligação ou de um governo de 2 ou mais partidos, quer se tratasse de uma conjugação do CDS com o PSD, quer do CDS com o PS, quer com ambos. Isto foi dito e redito durante a campanha eleitoral e, portanto, o facto de agora termos concretizado uma aliança de governo apenas com o Partido Socialista está perfeitamente dentro das grandes opções e promessas que fizemos ao eleitorado. Quando se tem uma grande ambição pessoal, essa ambição ajuda, impulsiona, empurra para a frente e ajuda a compensar muitas dificuldades. Mas quando o sentido do dever é uma noção forte e um imperativo de consciência, também ele serve de impulsão e ajuda a aguentar enquanto se deve aguentar. O que naturalmente não leva é a que se fique eternamente agarrado a essa função, porque as funções, quando são cumpridas por dever, normalmente duram apenas o tempo que é necessário para cumprir o dever. Menos de 6 meses depois de tomar posse, o Presidente da República, Ramalhianes, a 26 de julho de 78, põe fim ao segundo governo constitucional. Em junho de 1978, Freitas do Amaral foi eleito para o seu primeiro cargo de dimensão internacional, vice-presidente da União Europeia das Democracias Cristãs. Com a queda do governo do PS, minoritário ou em coligação, sucedem-se os governos de iniciativa presidencial de Nobre da Costa, Mota Pinto e Lourdes Pintacilgo. Em 8 de junho de 1979, é assinado um acordo entre o PSD e o CDS, contendo as bases de entendimento entre os dois partidos. Este acordo é formalizado em 5 de julho de 1979, com o nome de AD, Aliança Democrática, para uma nova maioria. O acordo é assinado no Hotel Tivoli por Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Ribeiro Teles. Contém as bases de um entendimento político entre os dois partidos, com vista à formação de um novo poder político. É o momento alto do CDS. A AD provoca um verdadeiro levantamento em todo o país. Os seus dirigentes recusam-se a estar presentes na tomada de posse do último governo de iniciativa presidencial, o de Lourdes Pintacilgo.
Em finais de outubro, a AD divulga o programa eleitoral do Governo, composto por 6 grandes áreas e cuja coordenação é da responsabilidade de Vasco Polido Valente. A 2 de dezembro de 79, sob o slogan "Um Governo, uma maioria, um Presidente", a AD obtém a maioria absoluta e forma governo com Freitas a vice-primeiro-ministro. O CDS conquista 43 assentos no Parlamento. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Em 3 de julho de 1980, para a concretização do slogan "Um Governo, uma maioria, um Presidente", a AD apresenta no Rossio o seu candidato a Presidente da República, o General Soares Carneiro. Nas eleições de outubro de 80, a AD aumenta a sua maioria absoluta e o CDS sobe para 46 deputados. Em primeiro lugar, eu gostaria de sublinhar que a Aliança Democrática conquistou a maioria absoluta do número de deputados na Assembleia da República, sem contar com os deputados das regiões autónomas e sem contar com os deputados dos círculos da imigração. Ao contrário do que acontecera no ano passado, o que mostra o aumento significativo da votação na AD este ano. Penso, por outro lado, que jogou decididamente a nosso favor e contra os nossos adversários a campanha essencialmente negativa que foi desencadeada e conduzida quer por socialistas, quer por comunistas. Virou-se o feitiço contra o feiticeiro. E a campanha de ataques pessoais e de violências e de calúnias e injúrias que praticamente monopolizou os tempos de antena dos nossos adversários acabou por ser fortemente negativa para eles próprios e positiva para nós, porque o povo português não compreende assim a política e desejaria que a campanha tivesse sido da parte deles a apresentação de críticas honestas ou de propostas alternativas e não o mero bolsar de calúnias, de injúrias e de mentiras. E também porque foi claro, apenas ao fim de 8 meses de governo da Aliança Democrática, que somos nós os verdadeiros portadores de um projeto autêntico e verdadeiro de justiça social. O sonho do projeto da AD, um governo, uma maioria, um presidente, desfaz-se na campanha presidencial. Soares Carneiro é derrotado por Ramalho Yanes. O general Ramalho Yanes ganhou as eleições, será, portanto, o próximo Presidente da República, num novo mandato. Essa decisão é uma decisão da maioria do povo português e, como tal, deve ser acatada e respeitada. Simplesmente, assim como nós aceitamos a decisão que a maioria hoje tomou em relação à Presidência da República, também exigimos com a maior firmeza que seja respeitada a decisão que a maioria tomou em 5 de outubro em relação ao Parlamento e ao Governo. Isto é, nós ganhamos as eleições em 5 de outubro, temos uma maioria parlamentar e o direito de governar o país por 4 anos. E este é o dado fundamental sobre o qual há que assentar as soluções políticas nos próximos 4 anos. Nós continuamos a recear, como dissemos durante a campanha eleitoral, as consequências políticas da vitória do general Ramalho Yanes, obtida com o apoio do Partido Comunista. É perfeitamente claro, perante os resultados de hoje, que sem o apoio do Partido Comunista, o general Ramalho Yanes não teria sido eleito. O general Ramalho Yanes disse durante a sua campanha que criaria as melhores condições para que o governo da Aliança Democrática pudesse funcionar e pudesse funcionar bem, melhor possível. Mas depois acrescentou alguma coisa de contraditório com isto, ao dizer que o faria tal como fez durante o ano de 1980. Ora, eu queria dizer aqui muito claramente que para que ele possa cumprir a sua promessa de
criar condições para que o Governo da Aliança Democrática funcione bem e governe bem, é necessário que ele mude de atitude e que não mantenha a atitude de hostilidade sistemática que manteve durante o ano de 1980. E essa é uma promessa que ele fez e que nós exigiremos que ele cumpra. A 4 de dezembro, dias antes de se conhecerem os resultados eleitorais, morrem no acidente de Camarate Sá Carneiro e o seu ministro da Defesa, grande amigo e braço direito de Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa. É o fim anunciado da AD. Balsemão assume a presidência do governo e do PSD, perante as reticências de Freitas do Amaral, que lamenta que a escolha de Balsemão não tivesse resultado de consenso da AD. As relações entre Freitas e Balsemão são tensas e degradam-se. O 6º governo constitucional de Balsemão cai. O líder do CDS manifesta a sua indisponibilidade para integrar um novo executivo. Freitas do Amaral é eleito a 3 de março de 81, por unanimidade, para o cargo de presidente da União Europeia das Democracias Cristãs. A minha intenção é de exercer plenamente e em simultâneo as funções de Presidente do CDS e de Presidente da UEDC. Eu quero dizer que, naturalmente e como sempre, continuo contrário às diplomacias paralelas e, portanto, não farei qualquer intervenção que tenha a ver com a política externa portuguesa, a menos que isso me seja pedido pelo Governo português e nos termos que forem acordados com o Governo. Naturalmente que, se isso for solicitado, depois não deixarei de exercer a influência que puder exercer no sentido de que a integração de Portugal se faça nas melhores condições e o mais rapidamente possível. A 27 de março realiza-se o 4º Congresso do CDS, em que Freitas do Amaral é reeleito. As autárquicas de 12 de dezembro de 82 confirmam o princípio da queda da AD. Freitas fala mesmo em desaire eleitoral. Eu não penso que estas eleições venham pôr em causa a coesão da Aliança Democrática. O próprio facto do CDS ter ganho algumas câmaras ao PSD não significa de modo nenhum que isso vá alterar a correlação de forças entre os partidos da AD. A zona cinzenta está, portanto, entre os 40 e os 43, 43,5 ou 44, segundo os cálculos, mas anda à volta disso. E nessa zona, eu penso que nós estamos perante um desaire eleitoral, não uma derrota clamorosa, mas não também uma vitória. Estaremos perante um desaire eleitoral e, pela minha parte, quero dizer que, depois de conhecidos os resultados completos, se a percentagem nacional de votos dos partidos da Aliança Democrática nestas eleições se situar entre os 40 e os 43, pois nós, CDS, declararemos publicamente que consideramos que a Aliança Democrática sofreu um desaire eleitoral. A 29 de dezembro, Freitas do Amaral demite-se da presidência do CDS. A 31 de dezembro, Lucas Pires substitui Freitas do Amaral na presidência do partido. Tanto Balsemão como Freitas perdem as lideranças partidárias. A 25 de abril de 83, o PS ganha as eleições e Soares regressa ao poder e, com ele, ainda que só durante um governo, o PSD. Em 1985, é Lucas Pires que abandona a liderança do CDS, onde será substituído por Adriano Moreira. Cavaco Silva vence as eleições cortando com o Bloco Central e defendendo no Congresso do PSD, na Figueira da Foz, a candidatura presidencial de Freitas do Amaral. É o novo poder em Portugal. A 26 de abril, Freitas abandona o CDS para se candidatar às eleições presidenciais. Soares, segundo as sondagens, parte com 8% dos votos. Freitas, candidato do CDS e do PSD, parte com os confortáveis 40%. A 26 de janeiro, realiza-se a primeira volta. Freitas obtém 46,3%, Mário Soares, 25,4%, Salgado Zenha, 20,9%,
e Lourdes Pintacilgo, 7,4%. Dr. Mário Soares há de comum o mesmo conceito de democracia política e as mesmas grandes opções de política externa. É bom para a democracia portuguesa que a segunda volta das eleições presidenciais seja disputada entre nós dois. Considero os resultados por mim obtidos como extraordinariamente positivos e animadores. Numa campanha moderada, feita em tom positivo. O debate televisivo entre Mário Soares e Freitas do Amaral revela-se decisivo para a vitória do líder socialista, bem como o apoio do PCP. Efetivamente, parece-me que há uma alteração qualitativa muito importante da primeira volta para a segunda. Alteração essa da situação em si, dos apoios e alianças que estão na base da candidatura do Dr. Mário Soares, da linguagem que o Dr. Mário Soares começou a utilizar. Ele era contra a ideia de qualquer aproximação ou unidade entre a esquerda democrática e a esquerda totalitária, entendendo por esta os comunistas, que considerava que sempre que isso tinha acontecido em Portugal tinha sido grave, e quem pensava que podia aliar-se com os comunistas e depois conter o avanço dos comunistas ficava numa situação bem triste perante a sociedade portuguesa. Bem, antes de mais nada, se o professor Freitas do Amaral, para dizer aos portugueses e para falar agora aos portugueses na segunda volta, só inventou esta questão do pseudo-acordo com o Partido Comunista, está pobre de argumentos. E eu devo dizer ao professor Freitas do Amaral que a consideração que tenho por ele faz com que eu tivesse ficado bastante desiludido com a maneira como ele procedeu nesta matéria, porque mostrou uma grande falta de seriedade intelectual ao fazer uma acusação que não passa pela cabeça de ninguém em Portugal, seriamente. Todos os primeiros anos da minha carreira política foram isso mesmo. Foram a demarcação em relação à extrema-direita. Foram a contenção da extrema-direita. E o Dr. Mário Soares, que agora me acusa de não o fazer, porque só agora é que descobriu isso, passou anos a elogiar-me por o fazer, justamente porque eu contribuí, e contribuí numa medida muito importante para justamente a consolidação da democracia no nosso país e para a demarcação entre a direita democrática e a direita não democrática. A coerência, a competência, a honestidade, a seriedade, o caráter, a coragem, estas qualidades fundamentais que estão em causa para a escolha de um Presidente da República não têm nada a ver com a divisão entre esquerda e direita. É pena que o Dr. Mário Soares mude tantas vezes de opinião e queira agora ressuscitar a divisão. Eu não fiz apelos ao povo de esquerda. O Dr. Mário Soares fez. E a sua candidatura. O que é grave num candidato à presidência da República. Porque um candidato a presidente de todos os portugueses deve dirigir-se a todos os portugueses. Deve fazer as suas propostas e os seus apelos a todos os portugueses. Não deve ser ele a introduzir a divisão entre os portugueses, a catalogá-los e a separá-los. O Dr. Mário Soares fez. Quando eles dizem tapa a mão, tapa a cara, não veja o nome, ponha a cruz para derrotar Freitas do Amaral. Bem, o doutor Freitas do Amaral fez uma certa unanimidade contra ele. E o grande mal disto, e eu denunciei-o desde o início, é que quando se pretende polarizar à direita uma situação, evidentemente que se está a estimular um certo radicalismo de esquerda. E numa altura em que houve a esquerda renovada, a esquerda moderna, que teve a vitória no dia 26 de janeiro, bem, o que é que faz a direita? Bem, e um partidário acérrimo do Dr. Freitas do Amaral chama gênio ao Dr. Álvaro Cunhal, deita-lhe ramos de flores e diz que quem ganhou foi o Dr. Álvaro Cunhal. Diz o Dr. Mário Soares que a minha candidatura restringe a base de apoio ao governo do professor Cavaco Silva. Bem, o Dr. Mário Soares começou por declarar que a sua eleição implicaria a demissão do professor Cavaco Silva, disse em dezembro. Agora, todo ele é sorrisos para o professor Cavaco Silva e para o seu governo, porque já percebeu que é um bom governo e que está a governar bem. Bom, mas a verdade é que eu não vejo como é que a minha eleição poderá restringir a base de apoio ao governo. Mas não sou presidencialista, nunca fui, e fui o primeiro líder político português a declarar porque é que não sou presidencialista e porque é que entendo que o presidencialismo é mau para Portugal. A grande diferença que me separa do Dr. Mário Soares não é a da democracia porque ambos a defendemos. É que, no fundo, o Dr. Mário Soares encarna o imobilismo, eu encarno o reformismo. O Dr. Mário Soares é hoje a figura do velho do Restelo com medo de avançar. Eu, pela minha parte, quero que Portugal vá novamente à Índia. Quero dar-lhe a capacidade de enfrentar o futuro e de se transformar num país novo, mais próspero, mais justo, mais fraterno.
Na segunda volta das presidenciais, Mário Soares consegue 51,2% dos votos. Freitas do Amaral, 48,8%. Minhas senhoras e meus senhores, com base nos resultados já conhecidos, reconheço a vitória do Dr. Mário Soares. Dou-lhe os meus parabéns e desejo-lhe sinceramente as maiores felicidades no desempenho da mais alta magistratura da nação, para bem de Portugal e de todos os portugueses. Em democracia, o povo decide soberanamente. Como democrata, aceito e respeito a decisão tomada. Oxalá tenha sido a melhor para o futuro do nosso país. Na vida das nações, não contam apenas aqueles que ocupam cargos, mas também os que procuram traçar caminhos. É por isso que o meu voto final é o de que, apesar do resultado da eleição de hoje, os portugueses possam sair finalmente da crise em que têm vivido e, com muita energia e entusiasmo, consigam mesmo levar para a frente Portugal. Em 31 de janeiro de 1988, Freitas do Amaral regressa à liderança do CDS. A 16 de março de 1990, Freitas do Amaral apresenta 5 condições ao Congresso do CDS para se manter à frente do partido. Em 91, realizam-se eleições legislativas. O PSD obtém a maioria absoluta. O PS conquista 29,1% e o CDS queda-se pelos 4,4%. A 6 de outubro, Freitas do Amaral demite-se da liderança do CDS, logo seguida da demissão do CDS de Lucas Pires. Manuel Monteiro é eleito líder do CDS. Freitas do Amaral demite-se do partido. Em 1993, no 11º Congresso, em Vila da Feira, o CDS assume-se como partido de direita e não de centro. É acrescentado ao seu nome a sigla PP. Freitas do Amaral abandona a atividade partidária. Em 1995, publica o primeiro volume das suas memórias políticas. Eu pretendo essencialmente dar testemunho de uma época que vivi muito de perto, da qual fui protagonista e testemunha, e que tinha muito para contar sobre ela. E então eu achei que tinha a obrigação cívica de dar este testemunho para que um dia, daqui a muitos anos, quando se puder fazer uma história objetiva e imparcial deste período, o meu ponto de vista seja conhecido. Sinto-me em total liberdade relativamente à vida política. Por um lado, com a consciência tranquila, porque acho que o contributo que dei em anos muito difíceis e sempre na primeira linha de fogo para a vida política portuguesa, de alguma maneira, dá-me a noção de que cumpri o meu dever cívico de participação ativa na política para com a minha pátria. Eu não fui nunca um homem de esquerda, nem pretendi sê-lo, nem nunca o escondi. Também não me considero uma pessoa de direita no sentido clássico que se dá a essa expressão. O meu ideal é o centrismo europeu, que tem muitas tradições, ao contrário do que algumas pessoas dizem em Portugal, que é uma coisa que não existe em parte nenhuma, que é uma invenção nossa. Não é verdade. Houve partidos, e há partidos chamados partidos do centro, há centristas por toda a parte na Europa. Bom, e foi esse o meu modelo político, foi esse o meu ideal, foi o ideal em que eu me formei politicamente e foi o que eu procurei implantar em Portugal. Sem grande sucesso do ponto de vista da implantação do centrismo, com bastante êxito do ponto de vista da conversão da direita à democracia e da pacificação da sociedade portuguesa em torno do projeto democrático, quando ele se estabilizou e se definiu como uma autêntica democracia, a seguir ao 25 de novembro de 1975. Posso imaginar o que teria sido Portugal se, à frente do CDS, em 74, 75, estivessem pessoas da direita clássica, revanchistas, querendo voltar a conquistar Angola e Moçambique, querendo dar golpes militares a torto e a direito contra o poder instituído. Está a pensar em quem? Em Causa da Riaga, por exemplo? Não estou a pensar em ninguém, nem quero acusar ninguém, mas podia ter acontecido que aquele partido que se fundou a partir da colaboração do Eugênio Amar da Costa e de mim próprio, tivesse ficado nas mãos de pessoas que fossem, por exemplo, pessoas que andassem a conspirar com os militares.
Nessa altura houve militares que me vieram várias vezes propor fazer um golpe de Estado para acabar com a desordem e com o caos em que se via em Portugal. E eu disse, não faço golpes de Estado, não participo em golpes de Estado, não entro nisso. O meu jogo é o da democracia e se não for possível a democracia em Portugal, a minha única opção é ou a prisão ou o exílio. Eu penso, modéstia à parte, que aquela eleição há 10 anos pôs frente a frente dois candidatos que, pela votação que tiveram do povo português, podiam ambos aspirar a vir a ser bons presidentes da República. Comigo a democracia não correria perigo e antes pelo contrário. Eu seria certamente um presidente da República que teria contribuído durante estes 10 anos, se lá estivesse, para consolidar e aprofundar a democracia, para fazer com que o debate democrático fosse um debate descontraído, para não introduzir a crispação na vida política portuguesa. Penso que isso... Em Correios Gerais teria feito o mesmo que o Dr. Mário Soares? Não teria feito o mesmo, não teria com certeza feito melhor, mas teria feito diferente, com as mesmas preocupações fundamentais. Consolidar a democracia, estabelecer a tolerância entre os portugueses, habituá-los a conviver, habituá-los a aceitar a divergência como uma coisa natural. É o primeiro português a presidir a Assembleia Geral das Nações Unidas.